não tivemos oportunidade, estivemos de feriado. Vamos continuar nosso estudo de introdução. Vou começar a ensiná-los a estruturar o argumento agora. Vamos ver a que faltou, o tipo que faltou. Foi aqui que eu parei. Vamos continuar estudar. Um tempinho para vocês se organizarem, abrir aí o material. Já mandei no grupo de vocês. Enquanto isso, galera, eu gostaria de parabenizar aqueles que estão fazendo os textos. Estão ficando joia. Estou ficando muito feliz. Olha, as introduções estão encaixando, está ficando tudo bonitinho. É claro que o texto em si ainda demora, né? Mas como a gente está aprendendo por partes, a introdução ela já está saindo legal. Então, eu fico muito feliz, porque vocês estão conseguindo, está ficando muito legal o estudo de vocês mesmo, beleza? Eu gostaria de pedir para vocês um detalhezinho. Quando vocês forem me enviar o texto, quando vocês fizerem este texto, não esqueçam de colocar que vocês são o primeiro colegial. Por quê? Por causa do critério de correção do texto, né? Para eu conseguir identificá-los. Professora, você não sabe que eu sou do primeiro colegial? Não consigo, gente, eu não consegui decorar o nome de todo mundo ainda. Beleza? E nem prometo que eu vou decorar, porque eu tenho um probleminha com o nome. Entretanto, eu os reconheço bem. Eu tenho muita facilidade com imagem, então com rostos e assim por diante. Agora, nome demora um pouquinho e eu não consigo lembrar de onde. Se você puser, então, de onde você é, fica fácil para eu saber. Aí eu reconheço legal e identifico o critério, consigo colocar nota no texto e assim por diante. Se você não puser, fica difícil para eu pôr nota. Como é que eu vou avaliar um texto que eu não sei o que o aluno aprendeu sobre a estrutura ainda? Tá bom? É por isso. Então, escrevam lá de onde você é, que ajuda bastante a titia. Combinado? Vamos lá, vamos continuar estudando. Nós estamos na introdução com descrição. O que é essa descrição? Vamos lá. Lembra quando a gente assiste um trailer de filme? O que acontece em um trailer de filme? Bom, primeiro, eles pegam um pedacinho, uns segundinhos ali de alguma coisa que tenha acontecido no filme. Então, eles abrem. De repente, fecha. Como assim fecha? Fica escura a tela, não fica? Então, mostra um pedacinho do filme, fica escura a tela. Depois, mostra um outro pedacinho do filme, fica escura a tela. Fecha. De novo, mais um pedacinho do filme. Não é assim? Esses pedaços, para que servem? Servem para ambientalizar, para montar um cenário na nossa cabeça. Nossa, espectador. Então, o espectador, ele vai montando uma cena atrás deste raciocínio dele. Ele vai imaginando. Imaginando o quê? Bom, imaginando se o filme é de terror, de drama, se ele é uma comédia romântica, se ele é só uma comédia. Então, o leitor consegue imaginar o gênero do filme. Outra coisa que o leitor consegue imaginar neste momento, o tipo e personagem. Se essa história vai acontecer com um casal de velhinhos, com gente jovens, com crianças, com casais, com famílias, com amigos. Então, qual é o nicho ambientalizado pelo personagem? Outra coisa que a gente consegue descobrir nestes pedaços que compõem o ambiente, pela própria palavra, o ambiente, o lugar. A gente não descobre? Se o filme vai passar numa fazenda, na cidade, no campo, na praia e assim por diante, a gente consegue inclusive identificar a época. Mesmo que seja partes muito pequenininhas, muito curtinhas, muito rápidas deste enredo, a gente consegue descobrir quando. É uma história de época, é uma história futurista, é uma história que vai passar agora e assim por diante. Isso se chama ambientalizar.
Em outras palavras, montar um cenário na cabeça do espectador. Tá bom, e o que isso tem a ver com o meu texto? O que isso tem a ver com a minha dissertação? É possível que você faça algo semelhante na sua dissertação, no seu texto argumentativo, que gere a mesma sensação nesse leitor. Então, é possível que você haja com uma estratégia e essa estratégia gere a mesma coisa neste leitor. E para que serve, professora? Para você introduzir um tema, porque você vai passar uma sensação. Ao escolher palavras, a gente escolhe palavras eufóricas ou palavras disfóricas, lembra que eu ensinei para vocês? E ao passar essas circunstâncias, a gente vai meio que preparando o nosso leitor para aquilo que eu vou falar a respeito. Vamos checar. Tiros, assaltos, medos. Vamos lá? Vou colocar um S aqui para manter o paralelismo sintático, tá bom? Mais para frente você vai aprender o que é isso. Vamos lá. Quando alguém fala tiro, é claro que a gente vai imaginar uma sensação ruim. Assalto. Olha, geralmente eu vou juntar o tiro dentro de um assalto. Por quê? Porque são frases, não são orações. Lembra que a gente aprende em língua portuguesa que para uma frase ser promovida, a oração tem que ter verbo? Então, essa daqui não foi promovida, né? Então, são apenas frases. Como são frases absolutas, né? Porque aí tem um ponto final. O que acontece? É como se eu estivesse abrindo na cabeça do meu leitor algo e fechando. Semelhante ao trailer de filme, tá vendo? E é claro que o leitor, ele vai conseguindo associar, viu, gente? Então, ele vai associar uma palavra na outra. Então, tiros, assaltos, medos. Então, ele vai pegar o tiro dentro de assalto que gera medo. Você não imaginou uma cena? Tenho certeza que sim. Você não gerou todo um cenário atrás do seu raciocínio? Tenho certeza que sim. Então, você gerou a abrangência. Olha que legal. Viu só? Essa daí, então, é a abrangência. E agora, professora, o que acontece? Bom, depois da abrangência, nós precisamos colocar o tema e a opinião. Aí a gente para de fazer descrição. Por que a gente para? Porque senão a gente formaria um gênero descritivo e a gente não vai produzir um gênero descritivo, nós vamos produzir um gênero argumentativo. Então a gente para e começa a dissertação. Olha, essas são algumas palavras que representam bem a questão da violência na sociedade brasileira. Pronto, coloquei o tema, a violência na sociedade brasileira. Este aqui, então, é o meu tema. O que está faltando, então? A opinião. Vamos lá. O que eu ensinei para vocês acerca da opinião? Ensinei o seguinte, olha, que quando a gente tem um tema que ninguém vai defender, por exemplo, ninguém vai defender que a sociedade tem mesmo que ser violenta, né? A gente não vai defender isso, né? E o povo merece apanhar mesmo, é horror. Não vamos defender isso, né? Afinal de contas, a gente perderia nota no Enem. Então, o que a gente faria aqui? Como é que funciona a minha opinião? Bom, a sua opinião ela pode ser descrita quando você aponta quem deveria intervir. Então, quem deveria se mexer? Quem precisa fazer alguma coisa para impedir? Quem você acha que faria diferença neste caso? Pode ser uma maneira de opinião. Lembraram que eu falei para vocês? Gente, hoje eu tenho aqui na aula de vocês um assistente ali no fundo. O meu xodó está ali. Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar no grupo, que ele está ali no fundo. E aí ele já me avisa, eu já respondo para você. Combinado? Qualquer coisa, manda aí no grupo de vocês. Se ficar com vergonha e quiser mandar no privado, só coloca que é do primeiro colegial, senão ele não vai me gritar, tá bom? Aí ele vai me falar ali e aí eu respondo para vocês. Fiquem à vontade. Vamos lá?
a questão da violência e agora a opinião. Poderíamos colocar assim. Vamos colocar só para vocês verem como é que ficaria. Então, olha, trata-se de uma realidade caótica, por exemplo. Que pronto. Olha lá, pessoal, eu apaguei aqui, estava escrito tema, só vou transcrever aqui para cima. Pronto, vamos lá? Trata-se de uma realidade caótica que o Estado e a sociedade precisam combater. Combater o quê? A violência na sociedade brasileira. Tá vendo? Agora sim eu tenho uma introdução completa. Uma introdução por descrição. Fácil, não é? Olha lá, meu povo. O Estado, então, vai fazer parte da minha opinião, porque a minha opinião vai apontar para alguém que vai intervir. Então, a minha opinião é que o Estado precisa fazer alguma coisa. O que mais que eu acho? Eu acho que a sociedade, olha lá, claro, em terceira pessoa, a minha opinião é que a sociedade precisa também ajudar o Estado. Credo, professora, mas como é que a sociedade poderia ajudar o Estado? Não sendo violenta, denunciando, ligando para a polícia e assim por diante. Então, várias maneiras aí da gente explicar como a sociedade iria atuar neste caso. Gente, é só um exemplo para você olhar como fica. A senhora, ela tem o mesmo... Ela tem... Perdão, estou solucionando aqui. Ela tem o mesmo peso, a mesma pontuação das outras? Mesma pontuação das outras. Tudo bem? Mesma coisa. Vamos lá? Joia? Vamos treinar de novo. Coloquei um outro tema aí do Covid. Vamos fazer juntos. Caiu? Vê se eles mandaram mensagem que caiu. Caiu, moçada? Ué, a Rafa não veio? Não, mas aí eu tenho que voltar depois. Dá um grito na Rafa pra mim. Tá funcionando? Ah, não. Ó, os meninos estão dizendo que não caiu, não. Vixe, desculpa então, moçada. Vamos continuar aqui. Joia. Não caiu? Melhor. Ó, tá dando pau aí nesse negócio. Vamos lá. Vamos fazer outro juntos, então, a respeito do Covid. Vamos fazer umas duas para a gente treinar bastante. Vamos lá. Eu posso começar falando dos sintomas. Vamos fazer uma descrição por sintoma? Para que o meu leitor imagine o quão ruim, ou aquilo, rememorar algumas vezes que o meu leitor possa ter sentido alguma coisa parecida. Olha lá, pessoal, poderia escrever assim, olha, febre insistente, professora, eu posso trocar a palavra insistente por persistente? Pode, poderia ser trocado por persistente, tudo bem? Por que que pode? Porque o que persiste? Persiste algo que alguém tentou impedir e não conseguiu. É aquilo que acontece quando a gente está com febre. Geralmente a gente toma um antitérmico, assim, para combater a febre. Se ela volta, ela persistiu, então poderia. Vamos lá.
Outro sintoma do Covid poderia ser associado a dores de cabeça. A gente já tem relatos de dores de cabeça, né? Tosse, então lá. Tosse. Ô, letrinha terrível. Assim, dessa tosse aí, gente. Tô brincando. Não é não, é alergia. Vamos lá, meu povo. Olha, a professora tem que colocar 3. Se você quiser pôr mais, pode, não tem problema nenhum. Tá bom? Não tem problema. E eu poderia trocar os pontos finais por vírgulas? Poderia, não tem problema também. Qual é a diferença entre o ponto final e uma vírgula neste caso aqui? Vamos lá. O ponto final, ele vai gerar uma pausa maior na leitura do leitor, tá? Então, ele não enumera, ele gera uma pausa maior. Se você quiser substituir por vírgulas, pode aí. Ao substituir por vírgula, você poria letra minúscula ali, tá tudo certo. Então, aqui eu tenho que colocar o tema. Então, esses são os sintomas frequentemente relatados por se você quiser trocar portadores por sofredores, pode. Ou sofredores, vou escrever aqui em cima, pessoal, se você quiser trocar, ó, sofredores da Covid. Viram? Agora, eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa. Olha, quando você vai explicar um termo, tá vendo? Você pode explicar aqui na frente, separados por vírgula ou por travessão. Esse travessão, pessoal, é muito legal você começar a aprender como usa, tá? Professora, mas e se eu errar? Não tem problema, eu vou corrigir. O travessão, ele esteticamente, ele gera um espaço entre as palavras. Por quê? Porque ele é um travessão, ele vai empurrar as palavras para o lado. E quando ele empurra, ele gera mais visual, ou seja, a gente presta mais atenção naquilo que está escrito dentro do travessão, ou entre travessões. Aqui, eu vou escrever o que é o Covid, tá vendo? Só serve, nestes casos, para quando eu vou explicar a palavra anterior, tá vendo? Então, doença, responsável pela pandemia açoita bate. Tudo bem? Assola, açoita o país. Tá vendo? Pronto. Professor, e se eu quisesse continuar a frase, você geraria outro travessão aqui e continuaria a oração. Beleza? Então, de novo, para que serve o que está dentro do travessão? De novo, para que serve? Serve para explicar o referencial anterior. Beleza, meu povo? Serve para explicar isso aqui. É para isso que serve. Vamos lá, meu povo. Agora, o que está faltando? Por favor, meu xodó. Obrigada. O que está faltando, meu povo? A opinião. Claro, está faltando a opinião. Como a gente não vai defender que as pessoas tenham que morrer mesmo, né? Em sã consciência, não faríamos isso. O que a gente faz? Deve ajudar neste momento. Então, como é que eu poderia pôr?
Então, ou, se você quiser, pessoal, ó, porque eu estou em portadores, né? Então, os quais ao Estado. Obrigada, meu bem. Ao Estado. Ou recorrem ao SUS, Sistema Único de Saúde. Professor, eu preciso escrever? Sim. Outra coisa, pessoal, além de precisar escrever, como é que eu sei que eu preciso escrever? Porque isso aqui é uma sigla. Então, sigla, você coloca a sigla e explica o que ela significa, beleza? Outra coisa, a sigla não traz palavras com letras maiúsculas? Traz. Se a minha sigla traz letras maiúsculas, significa que isso aqui também tem que estar em letra maiúscula. Que é para o meu leitor saber de onde surgiu essa letra maiúscula. Beleza? Vamos lá. Depois de tendo dito isso daqui, pronto, é uma ideia para vocês. Poderia terminar aí a introdução, os quais recorrem ao SUS para sobreviver. Pessoal, professor, eu tenho que fazer tudo na mesma frase, igual você fez? Não, eu só continuei aqui para te mostrar o travessão, tá vendo? Coloquei um travessão aqui, expliquei o que é o Covid aqui dentro do travessão, terminei a minha explicação com outro travessão e emendei uma oração adjetiva. Nossa, professora, eu sou muito ruim em gramática. Não tem problema. O que você pode fazer para não errar? Coloca ponto final na mesma linha. Simples assim. Beleza? Gente, vocês têm tempo. Então, tentem. O que eu me refiro com tempo? Vocês não estão no terceiro colegial, desesperados ainda. Então, tentem com calma. Todas essas artimanhas que eu estou ensinando para vocês vai fazer sua nota disparar. Beleza? Não só esse ano em prova, mas para a vida, né? Aprender a escrever é muito legal porque impressiona. Vai impressionar quando você precisar de trabalho ou quando você for dono da sua empresa e assim por diante. Tudo bem? Então, é para isso que serve. Ou quando você for ler qualquer coisa que você identificar os travessões, você sabe exatamente por que eles estão ali. Porque eles explicam a palavra ou o termo anterior. Beleza? Professor, eles poderiam ser trocados por outro sinal de pontuação? Poderia, gente. Então, eles poderiam trocar ou serem trocados por vírgulas, ó. Não gera problema sintático? Não gera, galera. Nenhum problema sintático. Olha lá como ficaria. Tem outro? Tem. Ele poderia também ser substituído, sem prejuízo de sentido, por parênteses. A minha vírgula não deveria ter sumido com ela daqui, perdão. Por parênteses, poderia também. Galera, muito útil isso aí, hein? Muito útil isso aqui. Fazer seu texto disparar longe, beleza? Vamos lá. O que você quis dizer, professora, com oração adjetiva? É aqui, ó, é a retomada desse. Esses os quais vai apontar para portadores. Então, os portadores da Covid, que são os doentes, eles recorrem ao SUS para sobreviver. Beleza? Não consigo fazer uma oração deste tamanho. Não tem problema. Coloca ponto final, começa outra. Combinado? Vou tomar uma aguinha para você, se estiver copiando. Vou fazer outra sobre a Covid também, no mesmo sistema. Antes da gente começar a entender argumento.
Vou apagar então. Tá vendo que falta vocês fazem? Nesse momento eu ia saber se tem alguém copiando, se não tem alguém copiando, se vocês já entenderam, se já não entenderam. Eu fiquei aqui com cara de pata, imaginando, tá vendo? Tá vendo, moçada? Vocês fazem muita falta. Eles só sentem falta do Walter, viu? Esses puxa-saco do Walter. É verdade. Eu vejo lá no grupo o Walter. Quando eu pergunto para eles do tema, eles nem respondem. Tá vendo? Eu estou sofrendo bullying do primeiro ano do MFQ. Tô carente. Isso chama carência, dor de cotovelo. Vou mandar mensagem pro Vart. Eu falo assim, ó, tá vendo? É puxa-saco do Vart só. Absurdo. Vamos lá. Olá, meu povo. Agora vamos dar uma expandida no meu raciocínio. Então, vamos falar da Covid de forma descritiva. Só que agora, ao invés de falar de sintomas, porque sintoma individualiza. Como assim, professora? Bom, eu lembro do indivíduo que sofre com esses sintomas. E se eu conseguir abranger o raciocínio, aumentar, vamos falar sobre a sociedade. O que a sociedade passa com a Covid? A sociedade passa a mesma coisa, professora, febre. Não, gente, ó, vamos tentar expandir o olhar agora. Quando eu falei de febre, é uma pessoa que sente febre, sofre com a febre. O que eu estou dizendo é o seguinte, não é que eu tenho febre e você não possa ter, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, o olhar de quem escreve está sobre o indivíduo e não sobre a sociedade, tudo bem? Mesmo que inúmeras pessoas, né, mais de 50 mil infectadas, possam sofrer por febre hoje. Agora, o que eu estou propondo é que a gente imagine o seguinte, no quesito sociedade, a sociedade sofre como com o Covid? O país sofre como com o Covid? Então, todos juntos, vamos lá. A gente tem pessoas que já foram curadas, felizmente, muitas mesmo, né? E a gente tem pessoas que não estão contaminadas, como eu, e eu espero de verdade que como vocês. Nós estamos todos bem, beleza? Então, agora, eu estou sofrendo com isso? Sim, você também. Então, quando a gente abrange, aumenta um pouquinho mais o nosso olhar a respeito, a gente consegue imaginar como o país está sofrendo com isso e fazer também uma introdução por descrição. Vamos lá, a gente pode dizer o seguinte, isolamento social, sociedade. Vamos falar da economia? Então, retração da economia ou quebra da economia. A palavra quebra não é tão legal, mas como eu estou ensinando, só para você ver que a gente vai mudar de escopo, beleza? Então, retração é mais bonitinho. Eu vou escrever quebra ali em cima, para você identificar. Vamos lá, uma outra área agora. Falei do âmbito social, do âmbito econômico. Poderíamos falar da saúde. Então, oi? Fronteiras aéreas fechadas por mais 30 dias. Ixi. Vamos lá, moçada. Eu estava recebendo a notícia ali. Vamos lá. Fronteira fechada. Fronteiras, né? Aéreas? Fronteiras aéreas estão fechadas por mais 30 dias. Prorrogaram aí o fechamento das fronteiras, o que é interessante, né? Por enquanto,
uma medida sanitária, porque imagina que nós estamos tentando conter o vírus aqui dentro do país. Então, imagina que a gente ainda tem algumas áreas que não tenham o vírus. Se essas fronteiras estiverem abertas, alguém pode estar passeando, viajando de fora para dentro e vir e trazer o vírus exatamente para essas localidades que ainda não estão, de uma forma caótica, e pioraria todo o sistema. Tá bom? Vamos continuar aqui. Olha, eu coloquei 3 aspectos em um olhar mais abrangente. Como assim? Vamos voltar para o meu raciocínio. Olha, falei da sociedade, da economia e da saúde. Viu? Agora tem um detalhe aí, beleza? Tem um detalhe. Quando eu opto por fazer uma descrição que abrange mais, isso faria com que eu tivesse que falar sobre isso aqui no meu argumento? Sim, faria. Beleza? Nós vamos chegar lá nos aspectos argumentativos e assim por diante, mas sim, faria. Vamos continuar. Poderia colocar, essas são áreas poderia trocar a palavra área por vieses, se vocês gostarem mais, ou esses são vieses, áreas, etapas, segmentos. Então, o que você quiser trocar. Afetadas pela pandemia do coronavírus, não tem problema. Olha lá o uso dos travessões de novo. Tá vendo? Que assusta, ou que tem um alto grau de letalidade, ou que já atingiu, já contaminou. Então, deixa eu colocar na área de contagem para vocês visualizarem melhor. Então, que já pronto. Acabei, pessoal? Não acabei. Não acabei ainda. Está faltando a opinião. Olha, meu povo, e se, professor, eu não quiser falar do Estado e da sociedade, eu posso incluir a minha opinião assim, ó, que já contaminou, lamentavelmente, mais de 50 mil pessoas no Brasil. Viu só? A palavra lamentavelmente, pessoal, ela embute a sua opinião atrás dela. A gente chama de opinião implícita e explícita. Por que implícita? Porque quem é que lamenta? Olha, a pandemia lamenta? Não. Quem lamenta? O autor do texto. Então, quando eu aponto lamentavelmente, eu me pergunto assim, quem lamenta? O autor do texto. Então, aqui está a sua opinião. Aqui você aqui, ó. O autor do texto lamenta. E ela fica explícita. Por que ela fica explícita também? Porque ela está escrito aqui. Está escrito, ó. Então, ficou bastante clara a sua opinião a respeito.
Só eu estou fazendo ser aqui, pessoal, porque imagino que alguém possa estar copiando, tá bom? Só 2 minutinhos aí. Gente, essa pandemia precisa acabar, porque senão eu vou vir rolando da aula para vocês. Olha, as pernas já estão doendo, que horror. Viu, moçada? Voltem logo. Estou torcendo muito, muito, muito para a gente se encontrar logo. Prontinho, meu povo? Olha. Então, agora, o que eu coloquei aí no outro slide? Eu coloquei o tema desta semana, que nós vamos começar a falar agora. Então, tentem fazer este tema aqui. Quando você for me mandar lá a sua introdução, tenta fazer deste tipo, quando vocês forem me mandar o texto, tentem fazer a introdução nesta categoria aqui, para ver se vocês conseguiram mesmo, combinado? Agora, nós vou começar a analisar o texto com vocês e já vou começar a mostrar o que são argumentos dentro deste texto, tudo bem? Para vocês aprenderem de forma bastante aprofundada. Vocês vão ver que a interpretação de texto de vocês vai melhorar bastante. Agora, só vou trocar de slide aqui. Misericórdia, tem tudo aqui nesse negócio aberto. Pronto. É claro que não vai dar tempo da gente falar sobre tudo isso. Ixi. Pronto, funcionou. Prontinho? Funcionou? Vamos falar sobre solidão. Primeira coisa, galera, olha, por que eu escolhi falar sobre este tema? Porque quando a gente assiste telejornais hoje, né, ou quando a gente lê as notícias a respeito do que está acontecendo no mundo, nós temos bastante abordagem emocional, né? Para falar a respeito da saúde mental das pessoas, o que isso interfere, o que isso não interfere, o que acontece, o que não acontece, tá? E é muito importante que a gente consiga falar a este respeito, que a gente consiga abordar esta opinião de uma forma mais completa e mais complexa também. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou deixar vocês adaptarem o tema da forma como vocês quiserem. Então, eu gostaria que vocês falassem sobre solidão. Se você quiser falar somente sobre solidão de uma forma mais geral, pode. Se você quiser falar a respeito de solidão por causa do coronavírus, pode também. Se você quiser colocar uma perspectiva de futuro a respeito de solidão, que as pessoas já vinham se sentindo solitárias e agora a tendência é aumentar, pode também, do jeito que vocês quiserem, beleza? Só não saia do escopo solidão, tudo bem? Deste campo semântico. Campo semântico é campo de sentido, então só não saia do campo de sentido solidão. Depois você pode abordar da forma como você quiser. Só que, para eu saber se você conseguiu abordar aquilo que você imaginou, coloque para mim o tema, tudo bem? Coloque o tema que você escolheu e aí sim, você começa a iniciar o seu texto. Vamos lá? Como não vai dar tempo da gente ver o texto todo, eu vou começar pelos últimos slides. Este texto, pessoal, foi publicado em uma revista super interessante no ano passado. Tudo bem? Eu vou começar pela ideologia de estar só, porque este texto vai falar a respeito deste ideal ou não, desta perspectiva. Depois, se sobrar tempo, aí eu volto e começo nos demais. Bom, então vamos lá. Aqui.
animais sociais. Em estado selvagem, só conseguimos sobreviver se estivermos em grupo. Um tigre solitário se vira bem. Um humano desgarrado tende a virar comida do tigre. Por isso, nossos antepassados hominídeos desenvolveram um profundo senso de comunidade que está impresso em nosso DNA. A evolução selecionou genes que favoreciam o prazer da companhia e produziam inquietude quando se estava sozinho, afirma John Cacioppo, neurologista da Universidade de Chicago e especialista no estudo da solidão. Olha lá, pessoal, o que ele está falando a respeito. Quando a gente imagina que a gente precisa interagir em grupo, que a gente precisa viver em sociedade, existem várias perspectivas deste viver em sociedade. Por quê, professora? Bom, porque é o seguinte, a gente tem o dilema do lobo. O que é o dilema do lobo? Olha, um lobo solitário, uma pessoa sozinha, ela é desprotegida. Então imagina que um lobo solitário, ele fora da alcateia dele, ele pode ser comido por um outro bicho. Aí o que a gente faz? A gente se torna pertencente a um grupo. Então a disputa por sair desse sentimento de solidão, ela pode estar fazendo referência à proteção. A gente, portanto, se aproxima da comunidade para nos sentirmos protegidos. Por quê? Porque juntos uns protegem aos outros. Agora, qual é o problema? Qual seria a angústia deste lobo viver em sociedade? Aí é que são elas. Olha só, imagina que este lobo tenha o caminhar um pouquinho mais rápido. Se ele caminhar mais rápido que a alcateia, ele fica sozinho. Concorda? Então ele não pode. Ele vai ter que caminhar mais devagar para ficar com a alcateia. Só que se ele caminhar mal devagar, pode gerar uma angústia enorme nele. Por que eu estou falando sobre isso para vocês? Porque a solidão, ela tem vários pontos de vista. Você pode transformar a solidão em solitude. O que é a solitude? É quando você tem alguns momentos sozinhos e nestes momentos sozinhos você desenvolve coisas muito produtivas. Existem coisas que a gente só faz sozinho, né? Não dá para você pedir para o seu amigo, faça xixi ali para mim. Não dá. Existem algumas coisas da nossa vida que a gente faz sozinho. Aprender é uma delas. Eu estou aqui ensinando você, mas quando você consegue assimilar o que você já tem de carga cultural, junto com o que eu estou falando, essa associação é feita dentro de você, dentro da sua cabeça. É uma associação sozinha. A leitura em si, quando a gente começa a ler um livro, a gente não lê um livro em dois, é muito difícil, ao mesmo tempo, em voz alta. É muito difícil, não é? Solitário e muito preso ao piano. Ele propôs as sinfonias dele. E diz que ele tinha muito problema para reagir e interagir com a sociedade. Olha, ele transformou um problema que ele tinha de interação com a sociedade, então ele transformou uma solidão em solitude. Ou seja, ele foi produtivo nessa situação dele. Existem facetas boas para a solidão? Existem algumas partes. Agora, a maioria vai falar que a gente precisa do outro ser humano. Beleza? Vamos lá. Como é que eu posso analisar isso daqui? Olha, pessoal, quando a gente cita um estudo, a gente chama isso daqui de argumento científico. Então, é o que eu quero que você comece a prestar atenção hoje. São argumentos científicos. Como assim científicos? O que é um argumento científico? São argumentos, posições válidas que eu trouxe de fora para dentro do meu texto. Então, é uma validação. Vamos lá. Até a Idade Média, por que tem esse trequinho? Deixa eu ver aqui, olha.
Eita, que beleza. Tô sofrendo aqui. Peraí. Pronto. Aleluia. Vamos lá. Até a Idade Média, a sala das casas era usada para tudo: cozinhar, comer, receber convidados, fazer negócios e à noite dormir. E por isso, aliás, que as peças de mobília se chamam móveis. Mas a Revolução Industrial mudou tudo. A casa se transformou num refúgio de individualidade, diz José Machado Paes, sociólogo da Universidade de Lisboa e autor do livro Nos Rastros da Solidão. Então, deambulações sociológicas. Isso pode ser notado no próprio nome que damos ao tipo mais comum de residência moderna: apartamento, palavra que significa separação. Galera, a palavra apartamento vem de apartar, separar. Apartamento não são casas pequenas, casas menores? Antigamente eram, né? Hoje a gente tem apartamento de luxo que é imenso por aí. A gente não, né? Eu não, mas existem apartamentos luxuosos imensos. Mas a ideia de apartamento surgiu como uma casa menor, ou seja, uma casa para poucos. Significa que essas pessoas estavam apartando, estavam separando da família. Tá aí o nome. Na década de 1950, o sociólogo americano Robert Stuart Weiss já investigava os efeitos dos padrões modernos de trabalho e comportamento. A perda dos encontros naturais rotineiros na varanda, nas ruas ou na drogaria da esquina tornam mais difíceis o intercâmbio de experiências e a resolução de problemas. Escreveu ele no livro Loneliness, né? The Experience of Emotions in Social Isolation, lançado em 1973. Pois parecia saber o que estava por vir. A solidão física se propaga para as relações econômicas e acaba contaminando até a cultura. Isso deu origem a uma espécie de ideologia da solidão, em que o individualismo é sinal de bom gosto, sucesso e bem-estar. Note, quando você vê uma pessoa morando sozinha em um apartamento dela, a gente já associa a sucesso. É uma pessoa de sucesso, uma pessoa de carreira profissional, é uma pessoa que conseguiu caminhar na vida, uma pessoa que apartou-se da família. Olha, é a solidão, associando a palavra individualismo e essa associação gerando cultura no Brasil. Olha, estamos falando da solidão em uma parte prática. E que tipo de argumento temos? Temos argumentos históricos. Começou-se aqui a usar a história para dizer como as coisas mudaram. E isso é muito válido também no seu texto. Olha, contar que antigamente as pessoas usavam tudo no mesmo ambiente. Então, acontecia tudo no mesmo ambiente. Então, a cozinha, a reunião, o dormir e assim por diante. É por isso que os móveis chamam-se móveis, porque a gente tirava de um lugar e punha em outro. Porque eles conseguiam sair. Havia mobilidade nesses objetos. E agora? Agora a gente não tem mais móveis. O quarto fica lá naquele lugar, o banheiro fica naquele lugar, a cozinha fica lá, a sala fica aqui e assim por diante. Por quê? Para que uma mobília não precise ficar trocando de espaço com a outra. Então a minha sala não precisa virar quarto. Eu não preciso mover todos esses móveis para gerar um quarto nessa sala. Cada um ficou no seu espaço. Só que o detalhe é o seguinte: quando isso aconteceu, as pessoas que ficavam todas juntas no mesmo espaço, começou a ficar cada um no seu espaço. Por exemplo, os filhos aglomeram-se cada um no seu quarto. E aí vai gerando uma dificuldade de interação. Vamos continuar. Depois piorou. As pessoas sempre dependeram uma das outras e continuam dependendo. Mas essa relação está cada vez mais rasa e efêmera. Só a palavra efêmera significa passageira. Passageira. Relação passageira são relacionamentos que acabam rápido. Isso acontece no Brasil? Sim. Se você pensar em relação efêmera, meu povo, 7 em cada 10 casamentos acabam no Brasil hoje. Tá?
Então a gente tem um dado aí do IBGE de 2014, 2015, não faz tanto tempo, tá vendo? Nesta época, e eles mudam não de forma muito brusca, então um retrato semelhante ao que está acontecendo hoje, com um parênteses aí, pode ser que os divórcios estourem depois da pandemia, e não é especulação. Se você pesquisar aí em Wuhan, uma cidade da China, que acabou de sair da quarentena, os divórcios, o número de divórcio explodiu quando eles puderam sair. Tudo bem? O porquê disso e as consequências disso aí são argumentos seus. Vamos lá. A interação no mercado e na economia de hoje geralmente tem vida curta, sem senso de obrigação como havia antes. Observa Victor Tanchen, sociólogo da Virgínia, tá? Então, Commonwealth University e autor do livro Cut Loose. Beleza? Olha lá, pessoal, cortado, sem emprego e esperança numa economia injusta. Chama Jobless and Hopeless in an Unfair Economy. Não lançado no Brasil. Se antes as pessoas conheciam o jornaleiro da esquina, os motoristas do ponto de táxi, o dono da mercearia do bairro, hoje são atendidas por funcionários anônimos ou por aplicativos. E quem está do outro lado, dirigindo Uber ou entregando comida do iFood, também não conhece as pessoas que está atendendo. Na cidade grande, ninguém conhece ninguém. E mesmo entre as pessoas que conhecemos, a distância tende a aumentar, pois temos cada vez menos pontos em comuns com elas. Você já deve ter reparado que as pessoas estão discordando cada vez mais e de forma mais intensa. E os poucos pontos em que muita gente concorda, com a exposição da Tarsila do Amaral no MASP é imperdível, e eu não concordo com isso, viram como as pessoas discordam? Ou a série mais legal do momento no Netflix, por exemplo, são rapidamente descartados, sucedidos por outras novidades culturais. Não duram tempo bastante, ou carregam peso suficiente para construir e fortalecer vínculos sociais. O que é vínculo social? Vínculo, pessoal, são amarras. Amarras sociais é, por exemplo, quando eu formo um grupo e esse grupo tende a continuar grupo por muito tempo. São amigos íntimos, amigos particulares que se juntam e usufruem dessa amizade por muito tempo e assim por diante. Antes, você ficava amigo das pessoas que gostavam de ouvir e ver as mesmas coisas que você. Hoje, há muito mais opções culturais e, inevitavelmente, menos pontos de convergência entre elas. É verdade, né? Um quer o cinema, o outro quer o teatro. Na verdade, hoje não quereremos nada, porque estamos em isolamento. Mas vamos lá. É maravilhoso ter opções, mas isso também possui um lado negativo, que é possuir cada vez menos coisas em comum com os outros. Quando uma pessoa percebe que deixou de ter significado para os outros, ela se descobre em solidão. E aí vem o problema. Quando só você gosta das coisas que você usufrui, você passa mais tempo sozinho. E aí, pessoal, tem um filósofo chamado Schopenhauer, que ele diz o seguinte, que inteligência, tá? Que quanto mais você estuda, mais solitário você é. É uma perspectiva bastante pessimista, porque ele é um filósofo pessimista. Mas se você for pensar de uma maneira racional, faz um pouco de sentido. A gente conversa com pessoas, a gente interage bem com pessoas que estão no mesmo nível de informação que a gente. Então imagina que você vai falar com alguém que não curte a mesma música que você. Aí não dá para falar de música. Aí você vai conversar com o outro sobre política, aí a pessoa é restaurante. Isso, aí ninguém vai no mesmo restaurante. Aí você vai falar a respeito da série do Netflix, aí a pessoa não assistiu. Quando isso acontece, o que acontece com a gente? A gente vai ficando solitário. Por quê? Porque não tem conversa. Vai falar do quê? Tem que ter algumas convergências para que se estabeleça diálogo. Desde a primeira vez, aquele momento que você conversa com a pessoa, né, que você a conhece, e, por conseguinte, nos outros momentos que você a reencontra. Se não houver convergência, o que a gente fica? Sozinho. Agora, imagina que você seja um estudioso. Basta, né?
gente, como você é. Aí você vai tentar conversar com alguém que não é. O diálogo fica prejudicado? Fica prejudicado. Você vai falar de um universo que a pessoa não faz parte. É o universo seu. Claro que quando a gente se refere a estudo, a gente está falando de um universo prioritário. É um universo excelente. Agora, todos compõem esse universo? De jeito nenhum. Principalmente quando falamos de Brasil. Não, as pessoas não compõem esse universo. Né? A elite do raciocínio no Brasil ela é bastante restrita. Bastante restrita. Então, o que acontece? A gente vai ficando meio solitário. Só que esta solidão, você vai descobrir, lendo os outros textos, vai dar tempo de eu voltar um pouco no outro texto, ela tem várias facetas. Mas vamos continuar. Estamos mais sozinhos, mas o corpo e a mente continuam precisando de companhia. Por mais saudáveis e tecnológicas que as nossas sociedades tenham se tornado, sob a superfície, somos as mesmas criaturas vulneráveis que se aconchegavam juntas contra o terror das tempestades 60 mil anos atrás, diz o Cassiopo. Somos só um bando de primatas assustados, mortos de medo de ficar sozinhos e do mundo solitário que acabamos construindo. E nem sempre percebemos isso. Então, vamos vivendo sem dar muita atenção aos outros, fumando 15 cigarros metafóricos por dia, morrendo aos poucos sem saber. Um destino terrível. Mas há alguns caminhos para escapar dele. Se você se sente só, o primeiro passo é admitir isso. Vale também buscar ajuda de psicólogo ou psiquiatra para entender os eventuais motivos pessoais e profundos que podem ter levado a você, a essa situação, como ansiedade, depressão, por exemplo. Olha lá, pessoal, agora que a gente falou desse estágio, eu vou voltar no início aqui para começar o texto. Professora, por que você começou do fim, Parecendo Machado de Assis, começando do cabo, lá em Memórias Póstumas. Por que você começou do fim? Que era para dar tempo de você entender a ideologia de estar só. Tudo bem? De uma maneira mais social. Agora, como é uma revista, e isso aqui foi publicado, foi uma reportagem de capa da Super Interessante do ano passado, a gente vai ver um monte de estudo. E esses estudos, pessoal, eles servem para você como base para o seu texto. Combinado? Bora lá então? Que aí dá tempo da gente discutir alguns argumentos antes. Claro, não vai dar tempo da gente ler todos juntos, mas aí depois você continua lendo. E qualquer dúvida é só mandar no meu WhatsApp que eu te socorro. Tá bom? Vamos lá. Em 1973, o americano Robert King foi preso pela 3ª vez. Gente boa. E a polícia o levou para a cidade de Nova Orleans, onde ele conheceu membros dos Panteras Negras, um grupo que misturava ativismo com violência e havia matado pelo menos 3 policiais nos Estados Unidos. King se juntou a eles numa greve de fome para exigir melhores condições carcerárias. Não conseguiu. E foi transferido para a penitenciária estadual da Louisiana, também conhecida como Angola. No século XIX, lá ficava uma plantação onde trabalhavam escravos trazidos deste país. Ao chegar, foi colocado na solitária, na qual passaria os 29 anos seguintes. Foram 3 décadas, incrivelmente, absurdamente sozinho. King recebia as refeições por debaixo da porta e só podia sair do cômodo de 2 por 2,5 metros, 1 hora por dia, quando ficava isolado numa gaiola de arame farpado, sem poder falar ou se aproximar dos outros presos. Em 2001, aos 59 anos de idade, ele foi solto. Ao tentar se readaptar à vida em sociedade, descobriu que não conseguia mais reconhecer rostos, nem seguir rotas para ir a algum lugar, e se tornou objeto de interesse da ciência. Em novembro do ano passado, King foi convidado a contar a sua história no Congresso da Sociedade Americana de Neurociência. Vamos ver o que aconteceu com ele. Nós temos um início narrativo,
da história de alguém que ficou 29 anos vivendo dentro de um espaço pequenininho, dentro de um quartinho. O que acontece fisicamente e emocionalmente se a gente fica preso, sozinho? Note, pessoal, ele não estava em uma cela com outro preso. Ele não tinha interação nenhuma, sozinho, dentro da solitária. Vamos lá. O caso dele é notável porque nunca um ser humano havia sido submetido a um período de isolamento tão longo e mesmo assim sobrevivido com lucidez para contar como foi. A solitária geralmente enlouquece as vítimas e há razões concretas para isso. Olha, a solitária enlouquece as vítimas. Professora, significa que nesse isolamento social eu vou ficar louco? Não literalmente. Por quê? Porque, olha, você não está preso dentro de um banheiro ou dentro de um quartinho. A gente fica isolado dentro da casa. E a nossa casa, ela não mede 2 por 2,5. Então, geralmente mais espaçosa. Outro detalhe, nós não estamos totalmente sós, né? Nós temos o pai, a mãe ou alguém com quem eu convivo. A internet te faz me ver aqui, interagir comigo, interagir com seus outros amigos e assim por diante. Mesmo assim, não tem um super incômodo? Tem. E você vai descobrir o porquê que existe esse incômodo. Imagina isso potencializado em alguém que foi preso. Olha lá. E há razões concretas. Estudos com ratos de laboratório revelaram que um mês isolado deforma o hipocampo. Pessoal, olha o argumento científico, deforma o hipocampo. Então, região cerebral que coordena a formação de memórias. Professora, isso equivale a dizer que uma pessoa solitária, uma pessoa em solidão, de forma extrema, perde a memória? Sim, está escrito. Então, primeira consequência dessa situação. Outra, desregula a atividade da amígdala. Professora, a amígdala não é aquele negócio que eu tenho na garganta? Também, mas existe a amígdala cerebral, tudo bem? Então, ligada ao medo e ansiedade. Você não anda com medo e ansioso? Tenho certeza que sim. Por quê? Porque nós estávamos acostumados a interagir com muito mais pessoas no nosso dia a dia. E acostumados desde sempre, não é isso? Então, você, eu, nós não passamos por outra pandemia. Essa provavelmente é a primeira. Afinal de contas, uma das últimas foi a de 1918, na gripe espanhola. Então, o que acontece? Somos seres sociais, a gente vive com muita gente na sala de aula, a gente vive com bastante gente aqui no MFQ, no seu curso de inglês, e em todos os lugares, a gente vê muita gente. A restrição disso faz com que o nosso cérebro ache estranho, tudo bem? E se isso se prolongasse durante muitos anos, poderia gerar um problemão desse pra gente. Agora, é claro que o medo e a ansiedade já chegaram, tá? Cuidado que não é a ansiedade que é doença, né? Não é o transtorno de ansiedade que tem CID e assim por diante. É a ansiedade de... Sabe quando a sua casa parece que você não tem lugar, você fica andando de um lugar para o outro, não consegue ficar parado, né? Não consegue ficar sem fazer nada, parece que tem alguma coisa te consumindo, você sente uma angústia, ou se sente sozinho, mesmo que tenha alguém do lado, e assim por diante. A gente pode estar tendo um pouquinho de ansiedade. Claro que não a níveis críticos, né? E medo também. Medo porque não sabemos o que vai acontecer. Angústia por não sabermos quando isso vai se resolver, quando eu vou poder ter a normalidade de volta, né? Você não sonhou em não poder ir para a escola? Alguns sim. E eu gostaria muito que os alunos me dissessem, e agora? Ou seja, não é isso que você tinha querido ou quisto? Não é isso que você tinha quisto por muito tempo? Então eu não queria ir para a escola. Muita gente hoje teria se arrependido, falar assim, acho melhor pessoal. Essa sensação de não poder sair, não poder fazer nada, não é tão boa quanto eu achei que fosse.
Por quê? Porque nós somos seres sociais. E essa restrição vai gerando essa angústia na gente. Olha lá. Outro, ela mata 20% dos neurônios do cérebro. Então, terceira consequência aí. E após o primeiro mês, começa a destruir as conexões entre os que sobraram. Então, entre os neurônios que sobraram. Um mês representa bem mais tempo na vida de um rato do que um mês na vida humana. Ó, pessoal, então o que o autor está dizendo pra gente nesse momento? Calma, não significa que daqui a um mês certinho você vai estar deste padrão aqui. Não é isso. Afinal de contas, o estudo foi feito com ratos, né? E nós somos seres humanos. Professora, o que isso tem a ver? Bom, tem a ver que um rato não vive a mesma quantidade de tempo que a gente vive, né? Não tem a mesma expectativa de vida. Isso significa que o tempo na vida do rato tem uma outra perspectiva do que na vida dos seres humanos. Mas, em ambos dos casos, a conclusão é a mesma. O isolamento prolongado tem consequências neurológicas. Claro que é o isolamento total. E social também. Agora a gente vai ver se outros estudos aparecerão. Lembra que eu falei para você? Esta reportagem foi publicada no ano passado, que já estava prevendo, analisando, identificando, rastreando a solidão. Imagina agora. Viram o porquê que é tão difícil ficar isolado? Ficar sozinho pode fazer muito mal. E não é só para quem está trancafiado numa cela. Você já deve ter se sentido solitário e sabe o quão desagradável isso é. A solidão pode ser objetiva. Olha lá, pessoal. O que é a solidão objetiva? Derivada de um isolamento real, quando você está só. Tá? Então, a objetiva é o isolamento real. Agora, existe a subjetiva. O que é a subjetiva? Essa daqui eu tenho certeza que você já pode ter sentido. É uma sensação criada pela mente. Esse tipo de solidão se manifesta, por exemplo, quando nos sentimos sós, mesmo estando cercados de outras pessoas. Sabe quando você está dentro da sua casa, a sua família está ali, e mesmo assim você está se sentindo só? Aí você vira para sua mãe e fala assim: ai mãe, eu estou me sentindo tão sozinha. Ela fala assim: como? Eu estou aqui? É porque não é a presença física. A presença física, ela não vai dar conta de suprir essa solidão subjetiva. Não é. Para que você não estivesse sentindo essa sensação subjetiva, sua mãe teria que estar fazendo a mesma coisa que você, ou dando atenção especialmente para você, e não só de corpo presente assistindo televisão. Você assistindo televisão numa ponta, sua mãe assistindo televisão na outra ponta, os dois podem estar se sentindo sós naquele momento. Professora, mas estamos dividindo o sofá? Sim. É aquilo que o texto está te explicando. A solidão real não é a solidão subjetiva. São tipos diferentes. Então, em ambos os casos, ela é um alerta do organismo para que busquemos a companhia de outras pessoas, o que aumenta a nossa chance de sobrevivência. Isso era tão verdadeiro na pré-história. Ó, vai começar o argumento baseado na história. Argumento de retrospectiva. O homem das cavernas precisava da ajuda do grupo para caçar e se defender de predadores. Quanto é no mundo de hoje, se você não fizer um network, fica muito mais difícil conseguir um bom emprego. Então, ajuda mútua. A novidade é que, por motivos ainda não elucidados são não esclarecidos, não evidenciados ou não comprovados, a solidão parece estar aumentando, a ponto de se tornar uma epidemia. Nos Estados Unidos, nada menos de 76% das pessoas apresentam níveis moderados ou altos de solidão, segundo um estudo da Universidade da Califórnia. Pessoal, aqui eu vou fazer questão de grifar, que eu vou te mostrar um detalhe. Neste parágrafo, existem vários números. Então, vamos lá. Nos Estados Unidos, 76% das pessoas apresentam níveis moderados ou altos de solidão.
Então, segundo o estudo da Universidade de Califórnia. Outro dado. Na década de 1980, cada americano tinha em média 2,94 amigos do peito. Em 2011, a média havia caído para 2,3 amigos próximos. Outro dado. Na Inglaterra, 66% da população apresenta sintomas de solidão crônica e quase 50% das pessoas acham que o mundo está ficando mais solitário. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu grifei de coresinhas diferentes ali? Porque é o seguinte, pessoal, você poderia colocar este tanto de informação no mesmo parágrafo argumentativo? Você poderia usar essas informações aqui, ó, no mesmo parágrafo argumentativo do seu texto? Não, não poderia. Credo, professora, por que eu não poderia? Mesmo que eu dissesse que são dados publicados pela Super Interessante, mesmo que você dissesse que são dados publicados pela Super Interessante, mesmo assim, você não poderia. Por quê? Porque, olha, se você pegar um pedaço deste tamanho do texto de apoio, você faria um parágrafo de informação e não de argumento. Viu só? Foi o que aconteceu com alguns alunos, né? Donos dos textos que eu corrigi nessa semana. Muita gente fez um parágrafo de informação. Aí eu escrevi assim embaixo, só informação? Professora, como é que eu transformaria isso aqui em argumento? Você poderia usar este dado que eu grifei de preto, ou este aqui, ou este aqui. Escolha um, e aí você coloque causa. Por exemplo, imagina que eu vou usar este que está em vermelho. Na década de 1980, cada americano tinha 2,4 amigos do peito. Imagina que eu vou usar essa informação. E agora, em 2011, diminuiu. Então, imagina que eu vou usar só a informação que está em vermelho. Só essa. Como eu faria isso? Eu usaria essa informação, colocaria conforme dados publicados pela Super Interessante, que é para pôr a fonte. Certo? Pronto, agora sim, você validou o dado. Poderia. Então, você poderia copiar essa informação, entre aspas, bonitinho, colocar a fonte. Isso aqui nada mais é do que a fonte. Fonte significa de onde foi que eu tirei essa informação, tá? De onde ela saiu, de onde eu enfiei, de onde eu tirei. E agora, professora, o que eu faço? Bom, a partir daqui, deste ponto final, você vai precisar me dizer o seguinte: olha, por que você acha que ficou assim? Por que você acha que as pessoas diminuíram a quantidade de amigos íntimos? Ah, professora, mas diminuiu pouco. Não, não diminuiu pouco, está diminuindo bastante. Eu sei que, olha, passaram 30 anos. O negócio é o seguinte: se continuar diminuindo assim, ficaremos totalmente solitários, na mesma proporção. Então, daqui 30 anos eu caio para 1. E assim por diante, tá vendo? Bom, por que você acha que ficou assim? Agora sim, quando eu pego uma informação do texto mais a causa, que é a sua análise, você está transformando a informação do repertório em argumento. Aí beleza, aí é válido. Tá vendo? Então, analise, utilize aquilo que você está apontando. Então, introduza a causa. Você pode colocar consequências. É muito legal quando você coloca a consequência. Viu só? Então, vamos lá. Se ficarmos assim, quais são os problemas? Qual é o problema, então, se eu continuar perdendo pessoas?
Se eu continuar perdendo amigos, quais são os problemas? E o que vai acontecer? É isso aí que você precisa pressupor. Combinado? Peraí, tia tá perdida aqui. Pessoal, eu vou terminar por aqui. Semana que vem a gente continua. Leiam o texto direitinho, tentem fazer o texto. Não esqueçam de colocar, por favor, não esqueçam de colocar a sua série. Não esqueçam de colocar o tema que você escolheu para a gente falar a respeito, tá bom? Para que eu consiga corrigir e mandar essa devolutiva para vocês. Não esqueçam, estudem. Muito obrigada pela presença de vocês e eu estou à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Beijão, até semana que vem.